O que, sim, como você bem disse, Thaís, está escancarado já esse racha entre Brasil e Argentina depois da eleição de ontem na Argentina, da vitória de Alberto Fernandes. Não tanto na ONU, Thaís, mas mais a União Europeia. A União Europeia, que depois de 20 anos consegue fazer um acordo comercial com o Mercosul. Esse acordo comercial ainda precisa ser ratificado e agora, obviamente, o grande debate é se, de fato, esse racha entre os dois principais países do Cone Sul vai levar ou não a um atraso na ratificação. Os europeus, hoje pela manhã, a Comissão Europeia disse, olha, da nossa parte, tudo segue normal. Nós vamos ratificar o mais rapidamente possível, que, claro, vai levar vários meses, até alguns anos, provavelmente 1 a 2 anos para ratificar. Mas da parte europeia, o compromisso com o acordo segue. Isso é o discurso oficial. Nos bastidores, Thaís, falei com pelo menos diplomatas de 2 países diferentes da União Europeia e ambos diziam exatamente a mesma coisa. Temos uma grande preocupação sobre o futuro desse acordo diante de um desentendimento tão profundo entre Brasil e Argentina. Agora, a gente também precisa lembrar, não é, Jamil, é o Rafael, boa tarde para você aí, que o presidente Jair Bolsonaro muitas vezes bate o pé, grita alto e volta atrás, né? Ele fez assim, por exemplo, ao anunciar que iria se aproximar dos Estados Unidos em contraponto à China. Ele efetivamente se aproximou dos Estados Unidos, mas acabou de passar pela China, convidando os chineses a participarem de leilões. Aqui tem o leilão do pré-sal agora no dia 6 de novembro. Os chineses já estavam interessados, né? Mas o presidente foi até lá reforçar esse convite. Ele está passando pelos países árabes. Liberou o visto, hein, para os chineses. Exatamente, liberou o visto para os chineses. Ele está passando pelos países árabes, teria ou indicou no começo do mandato que iria se aproximar enormemente de Israel, se aproximou. É verdade que a desistência do Benjamin Netanyahu de formar um novo governo certamente enfraquece esse laço, mas o fato de ele ter anunciado inclusive a mudança da embaixada brasileira para Tel Aviv provocou um mal-estar danado num primeiro momento e depois isso foi se perdendo. Então também acho que tem muito do estilo do presidente, não é, Jamil? Ele sai vociferando alguma coisa, sai prometendo mundos e fundos, diz que vai fazer, que vai acontecer, mas em determinado momento cria um clima ruim, né? Isso é inegável, cria um clima ruim e desnecessário, mas em determinado momento a realidade, pelo menos até agora foi assim, em determinado momento a realidade se impõe, né? Tem toda a razão, meu caro. E eu diria não só a realidade diplomática, mas os interesses econômicos brasileiros de exportar para alguns desses países. Nós sabemos muito claramente que existem pressões internas no próprio governo brasileiro de exportadores para esses mercados, alertando, olha só, não podemos comprar briga com quem compra e, de alguma forma, garante o nosso superávit, pelo menos em alguns setores determinados. Então, você tem absolutamente toda a razão em pontuar cada um desses casos. No caso do Mercosul, há eu diria, uma diferença. A diferença se chama Cristina Kirchner. Por quê? Porque, ao longo dos últimos anos, pelo menos enquanto ela era presidente, sempre que o Mercosul chegou perto de um acordo com a União Europeia, foi o governo dela na Argentina que bloqueou, que freou qualquer tipo de acordo com os europeus. Então, dessa vez, e essa que talvez seja uma das principais preocupações dos europeus, não é tanto o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, mas principalmente qual é a sinalização que a Argentina dará em relação a esse acordo. Vamos lembrar, para esse acordo entrar em vigor, todos os países precisam ratificá-lo. Todos. Os 4 do Mercosul, mas também todos os europeus. No caso do Mercosul, estava relativamente fácil, né? Porque são 4 países, os 4 no mesmo tom, e agora existe uma mudança de governo. Portanto, nesse caso específico do Mercosul, vamos ter que aguardar o que é que vai acontecer em Buenos Aires. Com um detalhe que eu acho talvez interessante, Rafael, nas últimas, vamos dizer assim, reuniões entre o Mercosul e a União Europeia, isso antes da assinatura do acordo em julho, os próprios diplomatas tinham uma sensação de que, olha, vamos ter de acelerar esse acordo porque não há nada garantido de que Macri esteja no poder depois de outubro de 2019. Portanto, o final desse acordo, uma espécie de aceleração aconteceu justamente para garantir que ele fosse assinado durante o governo Macri, porque depois
ninguém saberia o que aconteceria. E justamente esse depois é o que nós estamos vendo hoje, nessa segunda-feira.